Preparem-se para conhecer um gigante do pensamento, Ludwig Feuerbach. Este filósofo alemão do século XIX nos convida a uma audaciosa jornada, revelando a predominância de Deus e elevando o ser humano ao auge da existência. Vamos comentar sobre sua vida e obra, desvendando seus conceitos fundamentais e induzindo reflexões que desafiarão tudo aquilo que pensávamos saber sobre fé, razão e a própria essência da humanidade. Nascido em 1804, em uma Alemanha fervilhante de debates intelectuais, Feuerbach, desde cedo se viu imerso em discussões filosóficas e religiosas. Inicialmente influenciado pelo idealismo hegeliano, ele abraçou a fé cristã. Entretanto, sua mente inquisitiva e aguçada logo o levou a questionar os dogmas religiosos. Em 1841, Feuerbach publica sua obra seminal, A Essência do Cristianismo, um marco na história do pensamento. Nesta obra, ele propõe uma inversão radical: não é o homem que foi criado por Deus, mas sim o oposto. As características divinas, como amor, justiça e sabedoria, são na verdade projeções da própria natureza humana, idealizadas e alienadas em uma figura transcendente. Feuerbach argumenta que a crença em Deus é uma forma de alienação, onde o ser humano projeta suas melhores qualidades em uma entidade externa, renunciando ao seu próprio poder e potencial. Segundo ele, a religião serve como instrumento de controle social, suprimindo o pensamento crítico e a liberdade individual. Ao desmistificar a religião como uma criação humana, Feuerbach abre espaço para uma nova perspectiva, a antropologia. Para ele, o foco deve estar no ser humano, em sua natureza e potencial, e não em uma entidade suprema e inalcançável. Se Deus é uma ilusão, qual então é a verdadeira essência do ser humano? Feuerbach responde com o conceito de essência genérica. Para ele, a essência do ser humano reside na comunidade, na conexão com o outro, e na capacidade de amar e criar. De acordo com Feuerbach, a natureza humana é social e materialista. Somos seres concretos, inseridos no mundo, e em constante interação com ele. Nossa razão e nossos sentidos nos capacitam a compreender e transformar a realidade, sem depender de um intermediário divino. Feuerbach se afasta do materialismo mecanicista da época, que via o ser humano como uma simples máquina. Em vez disso, ele humaniza o materialismo, reconhecendo a importância da consciência, da razão e da emoção na construção da realidade. Essa visão humanista do materialismo influenciou profundamente pensadores como Marx e Engels, estabelecendo as bases para o socialismo científico. A filosofia de Feuerbach teve um impacto significativo no pensamento ocidental, questionando as bases da fé e preparando o caminho para uma nova era de secularização. Sua crítica à religião e sua defesa do humanismo influenciaram diversas áreas do conhecimento, incluindo sociologia, psicologia e política. Porém, vamos além da análise histórica. As ideias de Feuerbach ainda nos desafiam hoje, e se ele estiver certo? Se Deus for de fato uma projeção humana, qual seria então o papel da fé em nossas vidas? Como poderíamos viver uma vida plena e significativa, sem a crença em um ser superior? Essas são perguntas que cada um de nós deve enfrentar.
A jornada de Feuerbach nos estimula a reexaminar nossas crenças, a valorizar nossa natureza humana, e a trabalhar pela construção de um mundo mais justo e fraternal, onde o ser humano, não Deus, esteja no centro. Para aqueles que desejam mergulhar mais fundo no mundo de Feuerbach, podemos explorar alguns aspectos específicos de sua filosofia. A crítica à religião. Podemos analisar detalhadamente os argumentos de Feuerbach contra a religião, incluindo sua crítica à teologia, à moral religiosa, às práticas religiosas, e sua influência na sociedade. Feuerbach via a teologia como uma tentativa de explicar o humano com categorias divinas, distorcendo nossa verdadeira natureza. A moral religiosa, segundo ele, impõe restrições e culpa, baseadas em conceitos divinos, inibindo o desenvolvimento de uma moral autônoma, baseada na razão e na empatia. A relação com Hegel. Podemos investigar a relação complexa entre Feuerbach e Hegel. Inicialmente, Feuerbach foi fortemente influenciado pelo idealismo dele, que considerava o absoluto como a realidade suprema. No entanto, Feuerbach gradualmente se afastou desse sistema, alterando a relação entre Deus e o ser humano. Feuerbach e o ateísmo. É essencial esclarecer a distinção entre a crítica de Feuerbach à religião e o ateísmo convencional. Feuerbach não necessariamente negava a existência de um ser superior, mas argumentava que, se existisse, seria uma projeção humana. Seu foco principal era valorizar a essência humana e construir uma vida plena e significativa, sem depender de uma divindade. Por fim, podemos refletir sobre a relevância das ideias de Feuerbach no mundo atual. Num período em que a religião ainda exerce grande influência, mas o secularismo também avança, a crítica de Feuerbach nos convida a considerar as projeções que fazemos em figuras de autoridade, sejam elas religiosas, políticas ou sociais. Podemos nos questionar: que valores estamos projetando em líderes e instituições? Será que estamos delegando nossa capacidade de construir um mundo melhor a entidades externas? As ideias de Feuerbach nos incentivam a retomar o controle de nossas vidas, utilizando a razão, a empatia e a ação coletiva, para moldar um futuro mais humano. A jornada através de Feuerbach nos demonstra que a busca pelo sentido da existência é uma jornada infindável. Ao questionar a supremacia de Deus e valorizar a essência humana, Feuerbach nos fornece ferramentas para edificar uma sociedade mais justa e fraterna. Embora nem todos concordem com suas ideias, sua ousadia em desafiar o status quo continua a inspirar a reflexão crítica e a busca pela verdade. Caso queira comentar algo a respeito das suas ideias, fique à vontade, pois o debate é sempre bem-vindo. Obrigado pela atenção, e até a próxima.